gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com a unidade 5 da apostila do terceiro bimestre, lá na página 265, e nós vamos falar sobre a equação polinomial do segundo grau, a equação do tipo ax² igual a b. Para resolver algumas situações, problemas, é preciso, em diversos casos, utilizar uma equação do segundo grau. Essa é uma ideia milenar aplicada desde o tempo dos egípcios e dos babilônios, que já tinham bases desenvolvidas em álgebra e resolviam equações do segundo grau de diversas maneiras. Vamos olhar para um exemplo aqui. Nós temos um retângulo de dimensões x mais 1 centímetros e x menos 1 centímetros. E ele tem uma área de 143 centímetros quadrados. Qual a medida destas dimensões? Quais as medidas destes lados? Então, nós iremos calcular aqui e já vamos ver um exemplo de equação do segundo grau. Bom, primeiramente, nós devemos lembrar como que a gente calcula a área de um retângulo. Nós fazemos sempre a medida da base vezes a medida da altura. Nesse caso, nós temos as informações: área do retângulo, que eu substituo aqui, que é 143 centímetros quadrados. A medida da minha base, vou substituir aqui, olha, x mais 1. E a medida da minha altura, vou substituir aqui, x menos 1. Tenho que desenvolver esta multiplicação. Utilizaremos a propriedade distributiva. Olha, multiplico x por x, x vezes o menos 1, uma vezes o x e uma vezes menos 1. X vezes x, x elevado ao quadrado, ó. Positivo com positivo, resultado positivo. X vezes menos 1, tá? Fica menos x, tá? Porque é como se eu pensasse 1 vezes x, mais com menos, menos. 1 vezes x, x, mais e mais fica mais. E 1 vezes 1, 1, mais com menos fica menos. O que a gente tem aqui agora? Vou juntar os termos que são semelhantes. Então, nós temos 143 igual. O x ao quadrado não tem ninguém para juntar com ele. Menos x com mais x. Isso aqui vai dar zero. Então, eles são excluídos da nossa conta. E o menos 1 vem para cá. Agora, eu preciso deixar o x ao quadrado sozinho para eu conseguir encontrar o valor de x. Esse menos 1 passa para este membro como sendo, ó, mais 1. 143 mais 1 é igual a 144. 144 é igual a x ao quadrado. O que eu faço agora? Aqui, nós temos uma potenciação, né? Por isso, olha, o grau 2 da nossa equação é devido a esse expoente 2 que nós temos aqui. Por isso que é uma equação do segundo grau. Eu tenho que dar um jeito de tirá-lo daqui. No caso de equações, a gente utiliza a operação inversa para levar um elemento de um membro para o outro. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós devemos trazer a radiciação para o primeiro membro para que o x não fique mais com o expoente 2. E agora, raiz quadrada de 144 é 12. Tá? Mas lembrando, a gente sempre pode ter valores positivos e negativos. Então, a raiz dessa equação, desse cálculo aqui, ó, o valor de x, pode ser 12 positivo ou 12 negativo. Mas como se trata de medidas, nós vamos considerar apenas o valor de 12 sendo positivo. Dessa maneira, conseguimos descobrir as medidas dos lados deste retângulo. Aqui é x mais 1, ou seja, 12 mais 1. Essa medida é 13 centímetros. E aqui, x menos 1, 12 menos 1, 11 centímetros. Tá? Então, inicialmente, esse é um exemplo de onde se utiliza a equação do segundo grau. Agora, a gente vai aprofundar alguns elementos.
Bom, pessoal, as equações do segundo grau, elas também aparecem nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Estes números A, B e C são números que pertencem ao conjunto dos números reais, mas temos um detalhe. O valor de A nunca pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Nós temos esses outros valores aqui, tá? Aliás, todos, o A, o B e o C são conhecidos como coeficientes, tá? Então, o A é o coeficiente de x quadrado, o B é o coeficiente de x e o C, ele é solitário aqui. E nós temos equações que podem ser completas e incompletas. Vamos a alguns exemplos, olha só. Exemplo de equação completa. Eu posso ter aqui, ó, x elevado ao quadrado menos 16x mais 40 igual a zero. O que eu observo aqui, ó? Vamos identificar os coeficientes. Quem acompanha o x? Se não tem nenhum número aqui, é como se o 1 estivesse aqui, tá? Quem acompanha o x aqui e quem está no lugar do c? Então, nós concluímos que o coeficiente A, que acompanha o x quadrado, é 1. O coeficiente B, que acompanha o x, é o menos 16. E o coeficiente C, que fica sozinho ali, é o 40, ok? Posso ter essa outra situação aqui também, olha só. Menos x quadrado mais 12x menos 46 igual a zero. Vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Quem são? Aqui, olha, nós também não temos nenhum número, mas temos um sinal de menos ali na frente. Lembrando que quando não tem número, é porque é o 1 que se faz presente e número negativo tem um menusinho ali na frente. Então, é o menos 1 o nosso coeficiente A. Depois, coeficiente B, 12. E o coeficiente C, menos 46, tá? Isso é muito importante, saber identificar os coeficientes de uma equação. E nós, então, aqui temos dois exemplos de equações que são completas, ou seja, coeficiente A, B e C se fazem presentes nas duas equações, ok? Vamos ver agora os exemplos de equações incompletas. Olha só, pessoal, o que temos aqui agora. Equações incompletas. Por quê? Quem é o coeficiente A presente aqui? O coeficiente A é o 1 que está ali com o x quadrado. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B, que acompanha o x, não aparece. Então, no caso, ele é o zero, tá? E o coeficiente C, que está presente aqui, é o menos 25. Nesse exemplo, quem é o coeficiente A? O 1 que acompanha o x quadrado. Quem é o coeficiente B? Tem aqui, ó, é o valor que acompanha o x. O B é o menos 13. E o coeficiente C não aparece nesse caso, então, a gente vai chamar de zero. E nesse último exemplo, quem é o coeficiente A? Nunca pode zerar o coeficiente A, tá? Então, é o 6 que acompanha o x quadrado. Quem é o coeficiente B? Não temos. E o coeficiente C também não temos, portanto, eles são zero, tá? É importante a gente entender essas estruturas da equação do segundo grau. Portanto, então, temos aqui exemplos de equações incompletas, ok? É bem simples. Agora, a gente vai descobrir como que a gente vai resolver estas equações do segundo grau.
Pessoal, vamos resolver agora algumas equações do segundo grau incompletas. Observem aqui comigo. A primeira equação, ela é incompleta por quê? Olha só, coeficiente A está presente, é 1, que é o valor que acompanha o x². Coeficiente B é o valor que acompanha o x, ele não está presente, ele é 0. E o coeficiente C é o menos 49. Então, ela é incompleta porque o B é igual a 0. Para resolver isso, é simples. Deixo o x² aqui no primeiro membro, passo o 49 para o segundo membro, ele é negativo aqui, ele vem para cá, positivo. Preciso, então, tirar o expoente 2 do x. Como que a gente faz? Operação inversa da potenciação é a radiciação. A gente vai colocar aqui, ó, um sinal positivo e negativo, tá? E já vou explicar por quê. Então, x vai ser igual a mais ou menos 7. A gente diz, então, que o conjunto solução dessa equação pode ser os valores menos 7 e mais 7, ok? Olha só. Então, pessoal, aqui nós temos raiz menos 7 e mais 7, tá? As equações do segundo grau, elas apresentam sempre duas raízes. Elas podem ser diferentes ou iguais. Quando a gente diz raiz de uma equação do segundo grau, nós nos referimos ao valor de x que torna a igualdade verdadeira, ou seja, o valor da raiz. É o valor da incógnita que, uma vez substituído na expressão, no caso da equação, torna essa igualdade verdadeira. Ou seja, se a gente substitui esse valor na incógnita x, torna essa igualdade verdadeira, tá? O valor daqui fica igual ao valor que está presente aqui. Continuando. A segunda equação, nós temos uma equação incompleta porque o valor de A, o valor que acompanha o x², é 2. O valor de B, o valor que acompanha o x, é menos 4. E o valor de C não está presente, é 0. Aqui nós utilizaremos, tá? Uma forma de resolver utilizando fatoração. Fatoração, vou explicar já o que é a fatoração. Transformar em multiplicação, a fatoração. Então, iniciando aqui, nós temos 2x² menos 4x igual a 0. Eu vou fatorar, transformar isso aqui em uma multiplicação. Como eu faço isso? Vou pegar o termo comum aos dois termos presentes aqui, que é o x, e vou colocar ele em evidência, que a gente fala. Ele vai ser o multiplicador da nossa história aqui. E agora eu pego esse termo e divido por x. 2x² dividido por x, olha, 2 dividido pelo 1 que está aqui, fica 2. X² dividido por x, mantenho a base e subtraio os expoentes, ó, 2 menos 1 fica 1. Menos com mais fica menos, o 4 dividido pelo 1 que está aqui fica 4, e x dividido por x vai zerar, tá? Porque a gente subtrai expoente 1 com expoente 1, vai ficar x elevado a 0, então some. Ok, fizemos a fatoração, tá? E agora, como que eu resolvo? Simples. Os valores que nós temos aqui serão x igual a 0, tá? Já encontrei uma solução. E também o 2x menos 4 igual a 0. 2x menos 4 igual a 0. Resolvendo essa equação, temos 2x igual a 4, 2x igual a 4 já está aqui, perdão, x vai ser igual a 4 dividido por 2. Então, o valor de x aqui vai ser 2. O conjunto solução dessa equação para a gente, então, vai ser quem? Os valores 0 e 2. Olha só, duas raízes distintas.
Dois valores diferentes que nós substituímos no x e tornamos essa igualdade verdadeira. E por fim, o último exemplo aqui, nós temos 16x² igual a 0. É incompleta porque o a é o valor que acompanha o x², é 16. B não aparece e C também não aparece, tá? Então, a gente calcula isso aqui de que maneira? Ó, o 16 está multiplicando o x². Vai ficar como? X² sozinho, tô errando bastante aqui, ó. É igual a 0, 16 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quanto que dá 0 dividido por 16? 0. E a raiz, né? De 0, 0. Não coloquei positivo ou negativo aqui, né? O maisinho menos, porque o 0 não tem 0 positivo e 0 negativo. Então, o conjunto de solução dessa equação é apenas o 0, tá? Como a equação do segundo grau tem duas raízes, a gente costuma colocar ali o 0 repetido por 2 vezes, ok? E para fechar, gente, esse último exemplo aqui, vamos lá, ó, resolver também essa equação. Coeficiente A é o 1 que acompanha o x², coeficiente B que acompanha o x não existe aqui, e o coeficiente C é o 12. Como que a gente resolve essa equação? X² fica no primeiro membro, e o mais 12 vem para cá, olha, menos 12. A potenciação vira radiciação para o x ficar sem o expoente. Bom, só que aconteceu um problema aqui. Nós temos o valor que está dentro da raiz aqui, ó, menos 12. Como esse raiz de menos 12 não existe no conjunto dos números reais, nós não temos valores para x, tá? Eu não vou conseguir resolver, não vou conseguir uma solução para esse caso. Assim, essa equação, ela não tem raízes reais, e a gente costuma dizer, então, que o conjunto dela é um conjunto vazio, tá? Não tem raízes reais. Ó, conjunto vazio, porque esta equação, então, não tem raízes reais. Pode acontecer, tá? Impossível resolver raiz quadrada negativa. É isso, gente. Isso é uma iniciação, então, sobre os cálculos de equação do segundo grau. Vocês estão vendo isso agora, no 8º ano, e posteriormente, 9º ano, ensino médio, vocês aprofundam, né? Vem a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes, podemos ver as funções, representações no gráfico, né? Tem muitas coisas ainda que vocês podem aprender. Por enquanto, esse é o começo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.